Boa noite. Boa noite, boa noite. Para você que acaba de chegar e ainda não me conhece, deixa eu ajustar aqui. Eu sou Rosiane Batista, eu sou psicanalista e consteladora familiar. E esse é o programa 1919, que tem como objetivo te ajudar a resolver suas questões emocionais, a trazer alívio para suas questões emocionais e ter uma vida de paz e de propósito de maneira definitiva. Quero pedir para você agora que você já me siga por aqui, já curte esse vídeo, tá bom? O YouTube entende sempre que esse conteúdo é de relevância para poder oferecer para mais pessoas sempre que você faz esse tipo de ação. Então, quero já te pedir também que deixe um comentário aqui se esse conteúdo caiu como uma luva para você, ou se esse conteúdo ele faltou alguma coisa que você achou, que você gostaria de saber e que você ainda não entendeu, tá bom? Porque o nosso conteúdo é baseado naquilo que você deixa como pergunta, como questão, tá bom? Então, deixa aqui. Já deixei lá, caso você ainda não me siga, no Instagram, @Rosiane Batista Oficial. Já me segue lá, porque eu sempre deixo uma caixinha de perguntas e a gente interage nos stories. Então, eu quero dizer que é muito importante que vocês estejam participando, tá? Colaborando com o conteúdo todos os dias. E eu aguardo vocês lá. Vamos lá, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. O tema da live de hoje é: por que eu não consigo realizar os meus sonhos? O que eu observo, gente? Eu observo que muitas pessoas começam, principalmente mulheres, tá? E eu falo aqui em favor das mulheres, eu falo para mulheres, esse é o maior público, e são mulheres de mais idade, tá? Que eu observo que me seguem acima dos 40, que perderam alguma coisa na vida. Deixaram para trás o sonho, deixaram para trás aquilo que fazia seu coração vibrar, aquilo que trazia um pouco mais de alento para o seu coração. Ela deixava ali, deixou. Por quê? Porque se casou, porque, sei lá, o parceiro não apoia. Meu Deus, a quantidade de mulheres que me mandam mensagem, fala, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não tenho o apoio do meu marido. E ela desiste. Os homens não têm ideia da importância que é o simples fato dele pegar na mão e falar, vai dar certo, tá? Tem aqui um arquétipo muito forte que está no inconsciente das mulheres, essa confiança no masculino, o homem que conduz a mulher aonde ela quer chegar. Então, toda vez que ela quer realizar um sonho, um projeto de vida, ela só espera que ele fale, vai dar certo, que ele segure na mão dela, na hora que ela estiver desistindo, fala, não, desiste não, vamos lá, vai dar certo. Só isso, o resto ela já vai tentar sozinha, porque ela não espera que ele faça por ela, mas tem que ele enxergue nela esse potencial que às vezes nem ela mesma acredita que ela tem. Mas isso, gente, é uma falta de confiança em si mesmo, porque na verdade, tudo aquilo que você pode sonhar, você pode realizar, tá? A nossa psique cria isso como impulso de vida, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso, mas é muito importante você não desistir. Vamos lá, eu fiz aqui uns slides, vamos começar. Por que é tão difícil realizar os meus sonhos? O sonho ou o desejo como pulsão de vida. Vamos falar do que é isso? O que significa esse negócio de pulsão de vida? Pulsão de vida é um nome que o Freud deu, tá? É da psicanálise esse termo, que quer dizer quando você se movimenta em uma direção. Ele observa que aquilo que você deseja, você vai, né? Como movimento de vida. Então, se você deseja muito aprender a tocar um instrumento, ou se você deseja muito ser um artista, ou você deseja muito, não sei, uma pessoa também, pode ser, também é uma opção de vida, essa coisa da sexualidade, esse movimento que você faz na direção, isso é o impulso de vida ou pulsão de vida, tá bom? Porque te faz movimentar na direção de alguma coisa. Então, quando eu falo pulsão de vida, porque também existe um contrário, tá? Aquele momento que o seu organismo entra no sistema econômico e ele não quer reagir em uma direção.
Aquele momento que você olha e fala assim, hoje eu tô com preguiça, tô desmotivada, não tô afim de nada, não quero levantar da cama. Ai, meu Deus, amanheceu. Meu Deus, o que está acontecendo? Esse dia tá cinzento. Sabe, isso é uma pulsão de morte. Porque você não está se movimentando em direção nenhuma. A sua psique entende isso, ela começa a trabalhar de maneira econômica. Tá? Então, com pouca energia, indisposta, porque ela já percebeu que você não está se movimentando para a vida. Então, para te manter vivo, ela colabora para que você comece a evitar energia, a gastar energia. Nesse movimento, gente, olha só para você ver como a natureza é linda, né? Deus é perfeito, criou a gente dessa maneira como se toda a nossa psique, todo o nosso corpo, nosso organismo se movimentasse, colaborando para que você se mantivesse vivo, mesmo que você não queira se levantar da cama. Então, ele começa a funcionar no sistema econômico, para você não gastar energia. Porque se você gastar muita energia, já que você não está colaborando, né, não está nesse movimento de vida, então você vai acabar ficando sem forças para continuar vivendo. Olha só como é importante isso, tá? Então, os sonhos, ele funciona como impulso para a nossa vida. Quando você se movimenta na direção daquilo que você quer, daquilo que você gosta, você tem um sentido, tá? Isso é uma das razões, por exemplo, para curar a sua depressão. Então, só se movimentar. Mas, Rosiane, e se eu não der conta? Meu Deus, só se movimentar nessa direção já vai te trazer um grande sentimento de realização. E é incrível o simples fato de você levantar e falar: hoje eu vou fazer tal coisa. E todos os dias nessa direção já vai te trazer esse sentido de vida. O seu coração vai vibrar de maneira diferente, os seus olhos vão brilhar e a sua vida, você vai sentir aquele impulso de alegria, de felicidade, de realização, mesmo que não tenha conseguido, porque é a certeza de que você está no caminho certo, porque o seu coração vibra naquela direção. E não tem nada mais prazeroso do que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer fazer. Então, mesmo que esse sonho seja um sonho um pouco distante, que você acha que seja alguma coisa difícil, só se movimente, porque a sua pulsão de vida vai te equilibrar nessa direção, certo? Então, vai lá. Por que é tão difícil realizar os meus sonhos? Aqui nós temos várias questões que colaboram para que seja tão difícil a gente realizar esse tão sonhado sonho. Primeiro, a confiança em si mesma. Aqui eu estou falando sobre autoestima, tá? Aquela confiança de que você vai conseguir, é capaz, que você pode realizar os seus sonhos. Tudo isso é baseado na sua autoestima. A autoestima é construída a partir da nossa infância com a maneira como as pessoas nos olham, tá? A maneira como o meu pai me olhou, a minha mãe me olhou, todas as questões que eu ouvi desses pais, da escola, do meio em que eu vivi, vai formando a minha autoestima. E, gente, não tem como fazer um novo passado, né? Mas existe a possibilidade de realizar um novo final. Então, não vai ser possível a gente voltar atrás e fazer diferente. Então, a ideia é o quê? Vamos fazer diferente agora, a partir de agora. Entendendo que essas programações que você ouviu na sua infância não são reais, são só reprogramações mentais mesmo, e você acabou acreditando que você não era bom o suficiente, que você não era capaz, que você ia tropeçar, que você ia cair, que alguma coisa ia dar errado. Quando eu era pequena, eu via muito isso do meu pai, que eu era sonsa. A minha irmã, gente, quando eu tive meu distraída, quando o meu primeiro filho nasceu, eu já tinha quase 30 anos, 29 anos quando ele nasceu. E a minha irmã dizia para mim claramente que ela não confiava em mim como mãe, que eu poderia deixá-lo cair, poderia deixá-lo machucar. E isso, gente, isso foi muito difícil para mim, sabe? Então, tive que construir essa ideia e fui observando, olha só para você ver o quanto é uma crença, né? O poder de uma crença. Eu fui observando que às vezes eu tropeçava, que eu caía. Aí daí você tira o medo que eu tinha de dirigir.
né? Porque eu era uma pessoa sonsa, essa era a ideia, a programação que eu tinha. Então, como eu seria capaz de realizar as coisas que eu queria? Tá? Que eu tinha medo de cair e tropeçar. Isso acontecia. Toda vez que eu chegava perto do meu pai, eu acabava tropeçando, caindo, esbarrando em alguma coisa. E era incrível, era só chegar perto da pessoa que isso acontecia. Meu pai era uma pessoa muito rígida. Então, é disso que eu estou falando. O que te impede de realizar seus sonhos? O que te impede de realizar seus sonhos são as crenças que você recebeu na infância, tá? Que diz que você não é capaz. Mas, na verdade, isso são crenças ilusórias. Você é capaz de realizar tudo aquilo que você quiser, tá? Porque você nasceu para isso. Você é um ser divino, você precisa acreditar que você nasceu para realizar seus sonhos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na próxima. Aqui eu vou falar sobre outra coisa também, a questão do pertencimento. Falei aqui da relação da nossa autoestima e o pertencimento. O que é o pertencimento? É uma ideia inconsciente que nós temos de querer pertencer ao nosso grupo familiar, o nosso clã, o nosso grupo de família. Então, o nosso grupo familiar, ele já traz aqui algumas questões da família como padrão. Quando a gente já nasce meio incorporado nessas crenças, nessas ideias. Então, se o meu sonho é algo muito diferente da minha família, que a minha família está habituada a fazer, é lógico que eu não vou realizar. Tá? Porque toda vez que eu caminho nessa direção, observa-se um comportamento autossabotador que me obriga a voltar para o lugar de origem, porque eu percebo que eu estou ficando muito diferente. E existe inconscientemente na nossa mente que nós podemos perder o pertencimento quando nós somos diferentes daqueles do nosso grupo familiar. Isso é uma consciência sistêmica, de grupo, tá? Uma consciência de clã. Então, a gente acaba fazendo muito aquilo que toda família faz. Por isso é muito natural. O pai é médico, os filhos são médicos. Numa família onde o pai é advogado, os filhos realizarem e fazerem o curso de advocacia, né? Porque é uma coisa meio que já está enraizado, é aquilo que a gente já conhece. Se você for ficar muito diferente, as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente, vão acreditar que você é doida, vão começar a julgar, olha, o que ela está fazendo? Nossa, você está doida? Não, isso não vai dar certo. Quando que vai dar certo? Não tem outra referência na família de que aquilo é possível. Então, vamos lá. Lealdade. Lealdade e a falta de coragem. Por que eu não consigo realizar meus sonhos? Falta de coragem, lealdade ao nosso sistema de origem, tá? Se a nossa família ninguém fez aquilo, a gente não vai tentar, porque a gente entende que nós seremos muito diferentes e queremos ficar aqui nesse grupo como todo mundo que pertence a esse grupo, nosso grupo familiar. E aqui quero falar sobre a questão da coragem. Percebo, assim, o medo, gente, o medo é uma coisa que vai existir sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós sempre teremos medo e ele pertence a nós, como natureza humana. Então, realizar os nossos sonhos, confiar, acreditar que é possível, é o primeiro passo. Porque o medo vai continuar existindo. Então, a gente tem que caminhar e acreditar que nós vamos conseguir isso. Aí volta aqui a ideia, né, da coragem. E o quanto que essas mulheres, né, que eu falo para as mulheres, acreditam que não são capazes e que elas precisam do apoio do parceiro. E o parceiro, gente, de verdade, nem sempre ele está disposto a apoiar. Porque às vezes, nem é porque ele não acredita que isso é possível, é porque às vezes ele está ocupado em outras coisas, ou ele tem as crenças dele também, né? É possível também que ele desacredite, porque ele também vem de um grupo familiar onde ele tem um monte de crenças, e não é possível. Então, eu percebo o quê? Muitas das mulheres têm medo, tá? Eu mesmo tive medo e vergonha de falar dos meus sonhos, sabe? Porque eram sonhos tão diferentes da minha família, eu me sentia tão estranha, falando, eu queria fazer isso. Ninguém na família fazia aquilo. Como é que eles iam acreditar que era possível? Né? Eu que tinha que acreditar. E eu entendi que quanto mais eu acreditasse naquilo, mais eu ia ganhando força para continuar e mais aquilo se tornava real em minha mente.
sabe? Então, fazer um movimento e acreditar e se direcionar naquilo, aquilo vai se tornando real, porque você vai percebendo que você vai caminhando nessa direção e isso vai se tornando, vai sendo construído passo a passo na sua vida. E você vai vendo ele se materializar na sua vida. O seu sonho é muito diferente dos sonhos da sua família? Observe isso. É muito diferente? Aquilo que você quer. Se você conseguisse realizar esse sonho hoje, quão diferente do seu grupo familiar você seria? Se você conseguisse realizar esse sonho que você quer hoje, o que você perderia? Observa isso, tá? Por quê, gente? Porque às vezes, se você realizar esse sonho, você pode perder algo. Se a sua mente entender que você pode perder algo com isso, você não vai realizar. Não vai, tá? Se o seu marido ameaçou ir embora, se você fizesse isso, você nunca vai fazer. Porque você tem medo que ele vá. Ou então, se você for fazer alguma coisa e alguém falou bem assim, não, se você fizer isso, eu nunca mais gosto de você. Parece coisa de criança, né? Mas existe esse movimento, por exemplo, na família, os pais, os irmãos, tá? Então a pessoa entende que ela vai perder algo se ela fizer aquilo. E ela vai e não vai nessa direção. Ou os amigos que ela gosta muito, que já pertence ao grupo e ao meio que ela está trabalhando, aí ela fala: se eu sair daqui, eu vou perder meus amigos. Eu gosto tanto deles. Entende? Tem vários aqui gatilhos emocionais. Na verdade, todas as nossas prisões, tá? Não são jaulas verdadeiras, não são algemas reais, são tudo prisões emocionais. No momento que a gente entende que a gente pode limpar estas emoções, nós conseguimos nos abrir e gerar um outro tipo de comportamento compatível com aquilo que eu quero realizar. Todas as prisões são prisões emocionais. Acredite nisso. Então vamos lá, confiança e determinação. É difícil construir uma confiança quando você ouviu várias vezes no seu passado que você não era bom o suficiente, que você não era inteligente o suficiente, que você não tinha habilidade suficiente, entendeu? As crenças sabotadoras, né? A questão da reprogramação mental que você ouviu a vida toda, e aí você vai só repetindo esse padrão. Mas é importante você caminhar na direção contrária e ser persistente. Acreditar que só você basta para realizar seu sonho. Mas ninguém, tá? Seria muito legal se o seu parceiro colaborasse com você, segurasse na sua mão e falasse: vai dar certo. Tamo junto. Eu tô aqui do seu lado. Vamos. Seria muito legal. Mas se isso não for possível, não desista. Seja persistente e vá nessa direção que você quer chegar. Só você sabe o quanto isso pode te trazer a felicidade. As outras pessoas não têm como saber do tamanho e da importância dos seus sonhos para você. Assim como você também não tem como saber dos sonhos dos outros, certo? Então não espere esse apoio dos outros, mas confie. Confie em si e na sua capacidade de realizar. Fé em sua capacidade de realização. Olha isso. É lógico que ninguém está pronto de imediato, tá? Tem habilidades que você vai construir com uma prática. E aí você vai ajustando. Isso aqui deu errado, vixe, como é que eu posso resolver esse problema? Aí você vai lá, resolve aquele problema. Essa outra coisa deu errado, como é que eu posso solucionar esse problema? Você resolve outro problema. E assim, nessa direção, você vai realizando vários problemas e vai ficando expert no assunto. Quando você sentar com alguém que está tentando, você vai perceber que você mesmo já conseguiu solucionar várias questões de acordo com o seu caminhar naquela direção. É muito interessante. Mas só se proponha nesse movimento em direção ao seu sonho, tá bom? Vai dar certo, confia, não tem como dar errado. Porque sonho, gente, sonho já é motivação. O simples fato de você andar nessa direção já vai te trazer uma grande motivação para a vida. E se eu não sei ao certo sobre o meu sonho? Como que eu posso descobrir? Então, essa frase parece boba, né? Parece boba, mas eu escuto muito isso das mulheres.
Qual é o seu sonho? Ah, eu não sei ao certo. Mas não é que ela não sabe, ela tem medo de admitir para si mesma esse sonho e perceber porque alguém julgou que não era legal e ela quer uma aceitação do outro. Então ela vai andando nessa direção e percebe que tem medo do julgamento das pessoas, tem medo que as pessoas olhem para ela com cara feia e diga, você é boba, né? Gente, eu já ouvi tanto isso. Nossa, mas você é boba, né? Como é que você pode acreditar nisso? É muito difícil a gente ouvir esse julgamento. Então, tudo que a gente espera diante de uma situação, quando a gente vai falar da gente, é que ninguém nos julgue, que as pessoas nos olhem e nos apoiem. Só isso. Porque já é difícil demais fazer algum movimento, né? Então, não ser aceito é muito difícil. Então, é preciso confiar que vai dar certo e que você precisa que as coisas aconteçam confiando somente em você mesmo. Então, vamos lá. Como que eu posso descobrir o meu sonho? Porque, na maioria das vezes, olha aqui, gente, quanto isso parece bobo, mas é muito real. Se você ouviu desde pequeno da sua mãe, do seu pai, da sua família, que você ia ser determinada coisa, que às vezes é o sonho da sua mãe, que ela queria realizar através de você, e queria que você fizesse, e você não seguir naquela direção, você começa a acreditar que aquele sonho é seu, certo? Aí você começa a fazer aquelas coisas, é o que a gente chama, por exemplo, de desidentificação, sabe? Você vai se identificando com o outro, porque é muito emaranhado ali na família, e aí chega um momento que você tem que desidentificar para perceber aquilo que é você como essência. E é muito comum a gente carregar os sonhos e os projetos do outro. Quando chega uma hora falando, nem sei por que eu estou fazendo isso, eu não tenho motivação nenhuma para fazer isso, eu não vejo graça, eu não gosto, eu acho sofrido, triste, pesado, mas eu estou fazendo. E aí chegou uma hora que você olha e fala, por que eu faço isso? Aí você observa que aquele sonho era um sonho da sua mãe, que ela colocou na sua cabeça e você está realizando esse sonho de maneira automática, sem nem questionar, sabe? Você meio que acreditou que aquilo era real, que aquilo era importante para você. Aí aqui eu vou tentar ajudar vocês como fazer, descobrir o seu sonho, no caso. Quando você era mais nova, volte lá na sua adolescência e você traga como referência aquilo que você gostaria de fazer. Vou contar para vocês uma história interessante sobre isso. Quando eu era adolescente, eu adorava o Universo das Artes. Adorava. Eu fazia parte de um grupo de teatro. Era muito legal. Eu me divertia muito com aquilo. Eu desenhava. Eu tinha um monte de amigos que tocavam em banda. Então, eu estava sempre nesse meio artístico, sabe? Chegou um momento da vida que eu me casei, comecei a namorar, né? Aí se casa, tenho filhos e veio a depressão. Olha só. A depressão veio na minha vida, eu estudei artes também, eu decidi, mas estava muito sem graça. A minha vida estava, gente, a minha vida estava muito triste. Não tinha nada que me motivasse a continuar vivendo. E muitas vezes eu não quis levantar da cama. Eu fiquei muito triste, deprimida, olhar e falar, nossa, minha vida está tão sem graça, tão sem ânimo. Depois de muito tempo mesmo, eu decidi uma vez na escola, né, eu dava aula, que eu ia fazer um coral. Olha só que legal. E desmotivada, triste, mas lá dentro tinha esse motivo, assim, esse impulso, sabe, nessa direção. Eu não entendo nada de música. Olha só, eu não entendo. Mas eu decidi que eu ia fazer esse coral com esses meninos. E aí, quando eu comecei a organizar, de ouvir, eu ouvia eles, aí eu falei, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Mas, assim, eu ia ajustando sem conhecer nada do que eu estava fazendo. E eu cheguei tão feliz em casa, tão realizada pelo simples fato de fazer um coral. Eu entendi que esse movimento das artes que eu tinha lá na adolescência era para mim uma pulsão de vida. Olha só, Deus não coloca dentro de nós por acaso. Mas com o tempo, virando mãe, virando dona de casa, trabalhando, eu acabei desistindo disso.
e a vida foi ficando sem graça. Quando eu vi, eu estava tomando remédio antidepressivo, é lógico que teve várias questões emocionais também, mas o simples fato de eu estar direcionando isso, vivendo um pouquinho disso, que era uma porção de vida, ia tornar a minha vida um pouco mais fácil, né? A gente sabe que tem várias outras questões envolvidas na depressão, tá? No meu caso aqui, vou direcionar. Minha mãe também tinha um impulso de morte, tem uma questão sistêmica, tem a falta de propósito, né, desse projeto de vida. O que mais? Tem também as questões autossabotadoras, muita culpa, tá? De continuar vivendo, que teve também umas questões sistêmicas, eu tive uma irmã que morreu depois de mim. Então, tinha todo um movimento contrário à vida, na minha vida, tá? Mas eu descobri, na hora que eu descobri o negócio da música, eu falei, meu Deus, que delícia isso aqui, eu preciso viver isso. E aquilo foi me impulsionando, eu estava tão feliz, eu estava me sentindo realizada por fazer um coral com os meus alunos. Imagina se eu tocasse. Imaginou isso? Aí eu coloquei isso como uma meta. Esse ano, 2025, é um ano que eu pretendo colocar isso em prática, a coisa da música, aprender, de entender. Porque eu observei também, olha aqui, ó, isso aqui é o próximo passo que eu vou direcionar para vocês. Aponte as pessoas que você admira e por que que você admira. Olha só que legal. Eu observei que eu admirava muito as pessoas que entendiam de música. E eu tinha um amigo que ele um dia mandou uma mensagem, a gente conversando por telefone, e aí ele falou bem assim, que tinha feito um curso de harmonia simples e funcional. Acho que é esse o nome, gente, não entendo. E do que se trata? Aí, música. Eu falei, meu Deus, que legal, olha, e eu fiquei admirada com aquilo. Olha só, eu admirando a pessoa. Na verdade, eu estava projetando. Eu estava admirando aquilo que existia dentro de mim, que eu tinha vontade de fazer e não admitia. A gente projeta nas pessoas. É um mecanismo de defesa, tá bom? Você enxerga no outro aquilo que existe dentro de você e você não admitiu, tá? Quando você reprime, aí você projeta. Quando você olha, você deixa de realizar essa projeção. Então, eu decidi que eu vou aprender e que eu vou entrar nesse universo. Então, aqui é essa ideia. A dica para vocês é aponte algumas pessoas que você admira e coloque lá os itens que você admira. Por que você admira essa pessoa? E observe se você também não tem aquela mesma habilidade, aquela mesma característica que você admira nele. Continuando. Agora, olhe se você não tem as mesmas habilidades. Preste atenção na maneira como realiza suas tarefas do cotidiano ou as coisas do seu trabalho e se não existe a prática daquilo que você sonha de maneira inconsciente. Gente, isso é muito interessante. O nosso inconsciente, nossa, ele é muito, muito legal. O que acontece? Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Marcelo está sempre presente nas nossas lives. Eu tenho uma amiga que ela queria muito ser psicóloga. Mas aí eu acho que nem ela mesma sabia disso, ela nunca admitiu para si. Mas outro dia ela se inscreveu no curso de psicanálise, juntamente comigo. Eu chamei ela e ela topou de cara. Mas aí veio os pensamentos autossabotadores, a rotina de mulher, trabalho, dona de casa, coisa e tal. Aí ela acabou deixando um pouquinho para lá. Aí o que acontece? Como é que ela fazia isso? Na sala de aula, ela sentava para ouvir os meninos. Você vê o tanto que é inconsciente, ela era professora. E aí, então, chegou um momento que ela se colocou como atendente no local da religião dela. Tá? Ela entrava para uma salinha e ficava ali atendendo as pessoas. Isso que eu falo, que o nosso inconsciente é muito divertido. Ela já faz aquilo que ela gostaria de fazer. E ela me falou com muita tranquilidade, isso aqui, ó, me realiza isso aqui. O simples fato dela estar nessa direção, ela já se sentia muito feliz. Imagine se ela pudesse trabalhar com isso. Já imaginou? E eu falei, vamos voltar a retomar o curso, realizar os trabalhos, para você continuar a colocar isso para jogo. Porque o nosso inconsciente nos movimenta nessa direção. E isso é pulsão de vida. Então, observe aquilo que você faz no seu trabalho, tá? Que direciona aquilo que você gostaria e que você ainda não conseguiu. E agora? Agora você vá nessa direção. Gente, é muito, muito simples, vá nessa direção. Veja cursos sobre o assunto, se coloque no meio, busque por pessoas que você sabe que realiza o que você gostaria. Faça amizade com
com as pessoas que trabalham com aquilo, participe do grupo que tem aquilo que você quer. É outro nível você estar no meio de pessoas que faz aquilo que você gostaria. Porque você vai vivendo aquilo, vivenciando o meio a partir da conversa, das dinâmicas, daí você vai olhando. É uma interação, gente, fantástica. Quando você puder, vá nos grupos, tá, onde aquelas pessoas estão, realize toda a ideia de estar no meio, que você vai perceber o quanto que isso é importante. Na construção psíquica, tá bom? E é inconsciente, gente, o tal do inconsciente coletivo, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, muito legal. Esteja cercado daquilo que te lembra esse sonho. Se coloque na situação, vai lá, converse com as pessoas, se mantenha perto daquilo que você gosta. Determine um tempo por dia ou por semana para realizá-lo. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você sabe. Coloque na sua agenda, coloque isso como prioridade, se movimente nessa direção, faça aquilo que você quer para você impulsionar a sua vida nessa direção. Leia sobre o assunto, busque por isso, viva, torne isso presente na sua mente. É incrível, quando você começa a viver aquilo com tanta força, em 2 tempos isso está materializado no seu físico. Porque você vive isso, você pensa isso, você estuda por isso, você busca por isso, você está cercado de pessoas que vivem isso. Qual é a ideia? Gente, consequentemente, você vai realizar isso que você gosta, porque tudo no universo já está colaborando, você está buscando por isso. Observe seu estado de humor. Se possível, anote isso. Essa é a parte mais legal. Sabe por quê? Porque lembra do que eu falei? Quando eu fui fazer o coral, meu ânimo mudou. Eu estava, sabe assim, sem vontade de levantar. Quando eu fui fazer o coral, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu me emocionava, eu chorava. Eu estava sentindo aquilo com tanta força, como se fosse eu mesmo que estivesse fazendo aquilo. Já pensou que interessante? Então, eu decidi que eu vou colocar, né, isso na minha vida como uma prioridade, como pulsão de vida. Eu não vou viver de música, mas eu entendi que aquilo me impulsiona, que isso traz graça, que traz leveza e que eu quero muito aprender. Enquanto eu não reconheci isso em mim, eu comecei a projetar e admirar as pessoas que sabiam tocar. E eu ficava ali, nossa, que legal, que bonito, que interessante. E olha só, gente, que legal, como é que são as coisas, né? Que eu falei, volte na sua adolescência e busque lá o que é que você fazia na adolescência que você acabou deixando para trás. Quando eu era adolescente, eu comecei a fazer aula de violão. Eu tinha um amigo que dava aula e ele me deu algumas aulas, eu comecei a pegar aula, o meu pai tinha um violão, eu peguei o violão do meu pai e comecei a fazer. Mas os calos, né, formavam aqui no meu dedo e eu acabei desistindo. Então, é uma coisa da persistência. Eu queria dizer que a persistência é uma habilidade de vencedores, tá bom? Mas é uma coisa que você pode desenvolver. Então, essa habilidade, ela é muito difícil de realizar quando você tem crenças autossabotadoras, tá bom? Culpa, medo, vergonha, isso é emoções que geram um tipo de comportamento que não colabora para o seu crescimento, certo? As nossas emoções criam o nosso comportamento. Então, essas crenças sabotadoras, eu desisti. Eu nunca tive persistência para realizar meus sonhos. Eu sempre achei que não ia dar conta, que eu não ia conseguir e desisti. Mas se eu tivesse persistido, talvez boa parte dos movimentos de impulso de morte que eu tive, eles não teriam existido, certo? Então, o meu apelo aqui é que você escute os seus sonhos, caminhe nessa direção. Por mais difícil que seja, ai, Rosiane, é tão difícil. Sim, é difícil. Viver é difícil. Nós estamos aqui todos os dias nessa batalha, certo? Beijo de luz para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueça de deixar seus comentários. Coloca aqui embaixo se você já se movimentou em direção aos seus sonhos. Qual é o seu maior sonho? Se você conseguiu, se você não conseguiu, quais foram as maiores dificuldades que você teve quando você se colocou nessa direção? Coloca aqui embaixo, eu vou gostar de saber. Beijo, gente. Fiquem com Deus.